E aí, pessoal, tudo bem? A gente está começando mais uma entrevista maravilhosa com um dos caras mais gente boa e que a galera mais pediu para estar aqui no nosso canal. Eu sou o @DudaGarbi em todas as redes sociais. Você se inscreve, deixa o like e ó, comenta ali, ó, gostei do Tcheco, não gostei do Tcheco. Não, o Tcheco já tá lá. Abana, Tcheco, abana. Ah, tamo na área, tamo chegando. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe que horas a galera tá ouvindo, né, vendo. Como é que tá, Tcheco? Tudo bem, meu? Bom dia, boa tarde, boa noite também. Tá tudo bem, cara. Feliz da vida. Hoje aqui no UFC Cascavel como treinador, né? Tentando que Deus permita, né? Eu avançar nessa carreira tão árdua como treinador. Se eu tiver paciência também para prosseguir, porque precisa de muita paciência. Mas muito feliz com o momento da minha vida. Coisa boa, meu. Eu acho que assim, ó, tu é dos caras mais queridos pela torcida do Grêmio. É uma coisa, essa torcida recente, sabe? Essa gurizada, essa geração que hoje, graças a Deus, tá vendo títulos, pegou uma geração ali do Tcheco, que embora não tenha ganho grandes títulos, né? Chegou à final de Libertadores, o Tcheco foi o grande expoente. É uma coisa impressionante o carinho da torcida. Por que a torcida te ama tanto, Tcheco? Tu já fez esse diagnóstico? Duda, eu acredito que primeiro o momento que o clube se encontrava, né? Vindo de uma Série B, e aí eu não tive participação nenhuma, mas do jeito que foi, aquela batalha dos aflitos, né? Até nisso a gente é bom, né, cara? Até para subir de uma segunda divisão, o time é diferente, né? E quando veio para a Série A, e aí eu acabei vindo para o clube se encontrava numa situação assim que poucos torcedores sabiam, né? E grande parte da imprensa também. Que era o quê? Um clube sem estrutura nenhuma, né? Apenas com um campo para treinar, que era o suplementar do Olímpico. Condições financeiras zero. Já falei isso em algumas entrevistas, que alguns atletas muito conhecidos não quiseram vir para o Grêmio pela questão financeira, ou por salário baixo, ou até mesmo pela condição que o elenco se encontrava em termos de nomes, né? De elenco. Alguns patrocinadores, né? Não acreditavam muito na marca Grêmio naquela ocasião, então o clube estava passando por uma reestruturação. E convenhamos, quando começamos em 2006, o Grêmio não era nem de perto, não só favorito para chegar à disputa dos títulos, como era mais para se manter numa primeira divisão e tentar não fazer feio no gauchão, né? E a gente ali já conquistou o primeiro título, que foi o gauchão, contra o nosso arquirrival, que ia vir ser campeão mundial, né? No mesmo ano, dentro do Beira-Rio, e ficamos já em terceiro no Campeonato Brasileiro, né? E aí já em 2007, com toda aquela história da Libertadores, da maneira que ela foi, como ela foi, a mesma situação, né, Duda? Se a gente trazer para o mundo de hoje, o Grêmio não era cogitado nem chegar umas oitavas ou quartas de finais. A gente chegou numa final. Olha o tanto que é difícil você chegar a uma conquista da Libertadores. E nós chegamos numa final contra um Boca que, nessa pandemia que teve, nessas lives, fizeram várias e várias pesquisas lá, e foi o Boca da história daqueles Boca que ganhou todas as Libertadores, né? E o Riquelme também dando entrevista dizendo que foi as duas finais que mais ele jogou futebol entre todas as partidas que ele jogou. Quer dizer, casou muito para o Boca ser campeão, né? E aí a nossa representatividade está em cima disso tudo. Você esperar, você não esperar algo de alguma coisa que ninguém esperava, né? Que era o quê? A nossa entrega dentro de campo, a nossa alma deixando em alguns jogos marcantes. E especificamente eu, sim, eu acho que o torcedor se representava muito comigo dentro de campo. Eu não tinha noção disso, né? Porque era meu estilo, era meu jeito de ser, era a minha maneira. Eu até extrapolava em alguns momentos com os árbitros na forma como eu reclamava, né? Mas nunca desrespeitei árbitro nenhum, em xingamento, tudo. Mas a minha indignação era muito grande com alguns fatos que isso o torcedor se identificava, né? E acredito que resumindo um pouquinho agora, todo esse contexto que o clube se encontrava, da maneira que a gente jogava, que era mais ou menos a cara do Grêmio, né? O histórico do Grêmio, que era com muita raça, vontade, aquela determinação, eu acho que acabou sendo eu representado pelo
por todos os torcedores e esse momento do Grêmio, né? Que aí, como você bem falou no início ali, foi um pouquinho dessa reestruturação do que o Grêmio é hoje. Muitos falam assim, né, Duda? E é muito compreensível isso, né? Ah, mas o Tcheco não ganhou os títulos importantes, né? É lógico que eu não consegui ganhar os títulos importantes, mas estou ganhando como torcedor hoje. Os últimos anos ali com o Renato ali, eu ganho como torcedor. Então eu me sinto parte disso porque eu me tornei gremista, né? Como atleta eu não consegui, mas eu acho que eu fiz parte de uma geração que construiu um pouco essa base para o Grêmio ser o que foi nessa última década agora, né? E eu me sinto muito feliz, cara. A questão de conseguir título ou não, ela faz parte do futebol, mas às vezes também tem outros contextos que é você conseguir o respeito e você conseguir ser lembrado não só pelo teu futebol, mas pelo histórico que você deixou dentro do clube. Tu conseguiu uma coisa que eu quero que eu, ao menos eu não me lembro de te ouvir falar. Tu foi eleito na seleção da história do Olímpico. Tu te recorda isso por votação? Agora não me lembro se era uma votação num site, eu não lembro qual site, se era do próprio Grêmio, mas eu lembro que isso me chamou a atenção, porque tu estava atuando, né, naquele momento, e eu acho que essa memória recente das pessoas faz que o teu nome fosse lembrado. Eu quero saber como tu recebeu essa informação, se te surpreendeu, porque tu jogou poucos jogos em comparação com outros jogadores que estavam naquela seleção. Tu tá na história do Olímpico, isso é um fato, né? Eu sou muito tranquilo sobre algumas decisões assim que acontecem, sabe, Dudu? Eu, por exemplo, fiquei como o segundo melhor jogador naquela Libertadores de 2007, né? Se a gente fosse campeão, provavelmente eu iria conseguir esse título. E aí, convenhamos, pela minha trajetória, principalmente nos mata-mata, eu fui decisivo ali, né? Não fui na decisão, não fomos campeões, não consegui esse título individual também. No Olímpico, como é que foi, Duda? No último ano do Brasileiro, no Olímpico, o Grêmio fez uma votação online com 5, 6 jogadores de cada posição, e aí os 3 mais votados eram escolhidos dentro do próprio Olímpico. Quando o torcedor entrava, já votava ali numa urna, uma coisa assim. E aí, na minha posição, eu não me lembro com quem que eu fiquei, acho que era o Cuvaldo, eu não me lembro qual era o outro jogador também. E acabei sendo eleito. Mas assim, convenhamos, Duda, tem todo esse histórico do Ronaldinho Gaúcho. Já fico para trás nesse sentido já, né? Aí é uma coisa de vaidade que tem entre o clube, os torcedores e o Ronaldinho. O cara, um extraterrestre. E no passado, tinha tanto jogador que merecia estar nessa seleção aí, na minha posição, que a gente pode contar aqui, vai passar nas minhas mãos aqui quantos jogadores poderiam. O Mário Sérgio, que foi campeão mundial, apesar do Mário ter jogado pouco tempo no Grêmio, e isso pode ser um dos motivos que ele não foi eleito, mas, cara, é um jogador fora de sério. O próprio Valdo, os campeões da Libertadores de 2005, enfim, a gente vai contar aqui vários jogadores que poderiam estar ali. Eu fui beneficiado por essa questão da era da internet. Eu fui beneficiado por aquele momento que o Olímpico ia se encerrar o ciclo e eu tinha saído dali fazia um ano, que eu já estava no Corinthians, né? Então, assim, mas mesmo assim eu fico muito honrado de ter sido escolhido. A minha fotinho tá lá naquela seleção. Fui no último jogo do Olímpico, da despedida do Olímpico. Cara, foi um dos dias mais tristes para mim. Me lembro que acabou o Grenal e eu fiquei com meu filho ainda mais uma hora lá no estádio. E eu tenho uma foto daquela muito marcante. Eu tô descendo assim as escadarias. A gente ficou no segundo anel, atrás da torcida adversária, né? Onde a torcida adversária ficava lá. Os convidados ficaram lá. E eu tô descendo assim, aí tá meu filho pede para ir embora, que a gente já tava lá um tempinho já. E eu dou uma última olhada assim, porque tinha ainda a torcida lá do outro lado ainda, né? E era o último momento. E uma torcedora tira uma foto de uma amiga dela que estava perto de mim, só que estava bem vazio no nosso lado assim. E pegou muito bonito aquele ângulo, aquela foto representa muito a minha emoção que eu estava sentindo naquele momento. E eu estava com a camisa do Grêmio pendurada no ombro, que foi a camisa que a gente ganhou para dar a volta olímpica lá antes da partida, sabe? E aí veio tudo aquela questão também da minha vida que eu tive ali no Grêmio, né? Que eu falava que era meu quintal da casa. Foram quase 4 anos ali.
E, então faz parte da minha vida. E aí tive essa felicidade de estar entre os selecionados do Olímpico. Mas eu entendo que tem outros jogadores que poderiam estar ali, mas de uma certa maneira Deus me encaminhou para estar nessa seleção. E, cara, se eu postar isso hoje aí, muitas pessoas vão ficar imaginando, nossa, mas como você conseguiu isso? Coisa de Deus. Que massa, meu. Ah, mas, cara, assim, eu acho que tu merecia algo mais relevante do que o título do Gauchão de 2006. Eu acho que esse fica como uma coisa legal, sabe, entre tu e o clube, né? Uma lembrança maravilhosa que tu deve ter. Aliás, sobre 2006, como tu bem disse, né? Tu chega e o Inter ainda não era campeão, né? Desses torneios que acabou, mas ele era um time muito bom. Qual foi o gostinho daquele título de 2006? Porque da maneira que foi, num cruzamento, numa raspada de cabeça com um time vindo da Série B, deve ter tido um gostinho que eu queria que tu tentasse descrever pra gente. Eu vou descrever na minha última fala, tá, Duda? Mas só para Tá. explicar bem rapidinho. Pegamos o Inter que a partir de 2006, até 2005 já merecia ser campeão brasileiro, né? Os caras meteram a mão naquele jogo do Corinthians lá no Pacaembu. E era uma geração do Inter que talvez não, eu acredito que seja a melhor geração que o Inter teve, né? Aquele campeonato que o Inter teve do brasileiro também foi espetacular, mas pelas conquistas que tiveram essa geração aí. E foi, cara, um time que hoje em dia é difícil de você fazer, Duda. Que é você saber, depois de 15, 20 anos, escalar o time que foi campeão. O Inter tem essa geração, sabe? E isso aí prova o quanto era difícil a nossa missão naquela época, não só de estruturação do time, mas ainda tendo a questão da rivalidade. Fomos para a final, 2 jogos iguais, tinha aquela conotação do gol fora, essa história bem rapidinha, Duda. Aí o Mano fechou os treinamentos do Olímpico e o Mano queria fazer algo diferente, porque o lado esquerdo do Inter era muito forte. E aí, o que o Mano inventou? Vou colocar o Patrício na lateral direita, de normal, e vou colocar o Alessandro, né, que foi o capitão do Corinthians no Mundial, na frente do Patrício. O Alessandro é lateral direito. E aí ele passou para nós, eu quero fechar esse lado aqui, para a gente sustentar e as nossas armações ser normais daí na questões ofensivas. Primeiro dia, numa terça-feira, passa o helicóptero lá, rasante no Olímpico lá, e a gente ainda não estava fazendo o treinamento pronto para o jogo. O que o Mano falou? Me traga mais 2 jogos de colete lá, de cores diferentes. Aí, na quarta, na quinta e na sexta, o que era combinado? Tinha o time titular de colete, o time que não era titular sem colete, mas quando se escutasse o barulho do helicóptero chegando, e os seguranças estavam espertos para isso, já ia 4, 5 pegar cores diferentes de colete, para eles verem que tinha 3 times dentro do Olímpico, né? Para eles não identificarem quem era titular e quem era reserva. Daqui a pouco vem helicóptero, tá o colete para 4, 5 lá. Daqui a pouco o helicóptero dá uma pairada no ar lá, 3 cores de times dentro do Olímpico. Aí os caras não entenderam nada, né? Quer dizer, o Mano conseguiu, primeiro, não passar uma mensagem para eles qual que seria o time. Ninguém sabia de nada. Quando a gente chegou no jogo, aquela tradição que eu acho que deveria voltar, né, Duda? Entra o primeiro time adversário, é vaiado pela torcida, aquela coisa toda, aquela coisa de papel picado quando a gente entra. Pá, foguetório, coisa linda, né? Aquela emoção, criançada entrando com a gente. Daí daqui a pouco o Abel vê o Alessandro e o Patrício. O jogo tá para começar e ele tá organizando o time dentro daquilo que ele estava vendo no aquecimento do jogo. Mas, cara, você tentar organizar ali dentro do campo ali é muito complexo a situação, né? Resumindo, 0-0. E o Mano tinha passado isso para nós. Se não ganharmos, não vamos levar gol, porque o gol faz diferença nesse tipo de mata-mata. E foi o que aconteceu. Aí chegamos lá no Beira-Rio, 1-0 pro Inter, acho que aos 30 minutos mais ou menos. E nesse jogo da volta, Duda, eu estava no banco. Eu estava no banco porque eu não estava mais... Eu estava numa dor de limite do pubis, né? E no jogo do Olímpico, quando saía escanteio, saía falta, eu ia bater, eu já ia chorando bater. Porque a dor, para você bater uma falta e com o movimento parado, assim, quando tem a batida na bola, é uma dor surreal.
E aí no jogo da volta eu falei, mano, eu não tô aguentando, não vou aguentar. E aí, enfim, fiquei no banco, mas quando o Inter fez o gol, imediatamente o Mano me colocou. E você vê como é que é as coisas também, né? Aí a gente pressionando o Inter, sai uma falta. O Marcelo Costa me olhou, falei, não, cara, bata porque a minha bola não vai nem chegar na área, pode bater aí, eu vou pro rebote aqui. E aí ele bateu e o Pedro Júnior fez o gol. Aí terminou a partida, fomos campeões, né? Aquela coisa toda. Aí você me pergunta, qual que é a emoção de ser campeão lá no estádio adversário? Cara, meu pai estava lá, alguns amigos meus estavam lá. Foi meu primeiro título com o Grêmio em 3 meses, né? Que foi o Gauchão. Eu sentindo já toda essa adrenalina de Grenal e de rivalidade. Aí quando a gente recebe o troféu, a gente dá a volta olímpica, para lá na nossa torcida, aquela coisa linda lá, erguendo o troféu, comemorando tudo. Aí de repente eu vejo o troféu ali meio perdido ali na mão de um ali. Peguei o troféu e os caras, onde é que você vai? Eu falei, vou dar outra volta olímpica. Os caras, mais 2? Eu falei, cara, nós estamos na casa dos caras, vamos dar outra volta olímpica. E pego o troféu e dou outra volta olímpica. Ao contrário, me lembro que sempre fica um torcedor ou outro do Inter, estava ainda lá no estádio, lá, os caras jogando pedra, jogando tudo. Falei, pode jogar, vamos dar a volta olímpica aqui, vamos dar a volta olímpica aqui. Então, resumindo, cara, a emoção é tão forte que eu dei 2 voltas olímpicas lá no estádio para não perder a oportunidade, né? Porque sabemos que a gente ia jogar uma outra final ali, então deixa eu já dar 2 voltas olímpicas aqui. Mas é uma emoção, sim, que não tem explicação, cara. Ah, muito bom. Tem uma história, né, legal que aconteceu nessa final, não foi? Do teu pai? Cara, não foi nessa final, Duda, foi numa outro Grenal, cara. O meu pai, eu quero matar meu pai, cara. Sério. Eu cheguei em casa e quis dar um murro na boca do estômago dele. Vou tentar bem. Se coloca o áudio depois, Duda. Se coloca o áudio. Pode deixar que vai entrar o áudio. Vai entrar. Como é que esse áudio apareceu? Eu contei essa história para você na pandemia, né? E aí o cara, acho que escutou a história e logo em seguida ele mandou para minha esposa, que é uma palmeirense, filho de uma égua, né? Que nessa final da Libertadores bloqueei ela, né? Porque eu tô aqui em Cascavel, vai me encher o saco, tá, bloqueei ela. E o cara acabou mandando para ela, né, essa história do meu pai aí, para confirmar o que eu tinha falado, né? Bom, foi nessa final mesmo, Duda, foi nessa final. Eu acho que era na final, cara, acho que era na final, sim. Foi na final porque meu pai pegou e falou assim, ó, cara, eu vou no jogo aí no Beira-Rio. Eu falei, pai, eu não conheço aqui as instalações, não sei como é que funciona aqui para chegar. Não, eu quero ir. Daí, eu e meu pai é uma relação meio de amizade, não tem relação de pai e filho, né? E eu peguei e falei assim, Duda, falei, pai, é muito complicado aqui, cara, eu vou ficar preocupado. Não vem no jogo. E daí ele falou assim para mim, você tem filho jogador? Eu falei, não, não tenho. Falou, então quando você tiver, você decide se vai ou não vai. Eu vou assistir meu filho. Eu falei, pô, então tá bom. Aí ele me indica um restaurante aí. Pô, falei com o Fernandão, porque eu não conhecia direito aí, né, Duda? Fazia 2, 3 meses que eu tava aí. Aí o Fernandão, segurança do Grêmio, falou assim, ó, Tcheco, mais perto aqui, acho que era aquele restaurante da Montana, que era do Chitãozinho Chororó, né? O outro lado da rua ali. Isso. Falei, ó, pai, só não vai de azul, cara, porque ele só vai ter torcedor do Inter. Não, mas pode deixar. Aí ele foi com meu tio, um amigo. E dizer que nem o coronavírus derrota o senhor. O senhor é impressionante. Olha aqui, é só um pouquinho que eu tenho aqui só. Quando ele chegou no estádio, o Duda, deu uma mochada na barriga dele, deu um coice lá dentro, lá. E ele falou, puta merda, agora eu quero ver aqui, né? Mas ele quis segurar, né? Vai que daqui a pouco passa, né? Aí meu tio, daqui a pouco, acho que eu pedir uma pipoquinha. Opa, pipoqueiro! Veio o pipoqueiro, aquela pipoca cheia de bacon, assim, já inalou no nariz dele lá e falou, oh, meu Deus do céu. Aí o outro amigo meu, amendoim, por favor. Ele, não é possível, né? Aí faltava mais ou menos uns 20 minutos para começar o jogo, Duda. A parte do game começou a encher e ele falou pro pessoal, ó, eu vou ali no banheiro e já venho. Mas ele não falou que estava apertado. E aí desceu e procurava o banheiro e não achava. E procurava, outro assessor não achava. Aí até que ele perguntou para um brigadiano, né? Falou, com toda educação, né? O senhor sabe onde é que tem um banheiro aqui? O brigadiano usava aqueles cacetetes que segura aqui para proteger o cotovelo, né? Já deu na boca do estômago dele, assim, ó. Tum! Ele... Rapaz, bateu no gol. Bateu no gol, Duda. Bateu na porta de entrada, assim, porque o guarda não sabia que ele estava apertado. E daí o brigadiano, eu sou brigadiano, rapaz. Você tá zoando da minha cara? Você pensa que eu sou funcionário aqui? Circulando. Ele já foi aqui, saiu andando e tal.
Até que ele falou assim, cara, não vou achar esse banheiro. Atrás do gol do Inter, tinha aquele bar desativado, bem na curva. Cara, ele começou a catar jornal, falou, cara, se eu não fizer em algum lugar, eu vou cagar nas calças. Pegou o jornal, tudo, ele entrou no bar assim, viu que dava para fazer naquele cantinho, arriou as calças e largou lá, Duda. E largou lá. Cara, mas o Duda, não tem como, Duda. Sempre alguém vê. Sempre alguém vê. E era um momento que a torcida, principalmente a organizada, estava entrando no estádio. Que eles entram em cima da hora da torcida. E aí tava só os olhinhos assim, de baixo, assim, ó, olhando assim, ó. Só o coquinho, que é só o coquinho. Ele ali, agachadinho, né, Duda? Daqui a pouco entrou um cara assim e falou assim, ó, caramba, é isso aí mesmo, tio. Aí, galera. Os caras começaram a entrar. Olha lá, tem que cagar nessa merda mesmo, tio. Ele batia no peito assim, o Duda, tudo grandão, né? Deixa comigo, deixa comigo. Mas daí os caras começaram a cantar, né? Eu sou borracho, sim, senhor. E aí, ele agachado assim, Duda, e fazendo assim. Ele cagando e assim, ó. Ai, cara. Ninguém sabia que era meu pai, né, Duda? Ninguém sabia que era meu pai. Aí os caras deram uma cantada assim. Aí chegou o áudio depois. Ô, cara, eu lembro desse tiozinho cagando. Eu vi o pai do Tcheco cagando na arquibancada do Beira-Rio, viu? Só pra te dizer, eu vi o pai do Tcheco cagando na arquibancada no Beira-Rio numa final do Gauchão em 2006, que o Grêmio ganhou empatou com o Inter 1-1, com o gol do Pedro Júnior de cabeça. Eu tava na arquibancada. Meu, foi muito a fuder. Como é que eu vi e sei que hoje foi o pai do Tcheco? Na verdade eu não sabia que era o pai dele. Era uma coisa normal, natural, chegar no estádio do adversário. A torcida do Grêmio se deslocava do Olímpico até o Beira-Rio, que dá uns 5 quilômetros mais ou menos, de um estádio para o outro. Era 10 mil pessoas se deslocando a pé no meio da torcida do Inter e vamos embora. Era aquela loucura. Garrafa, cadeira, quebra-pau no caminho. E quando chegava no estádio do adversário, o que a torcida do Grêmio fazia? Quebrava todos os banheiros. E a primeira coisa era quebrar os banheiros, quebrar vasos, quebrar pia. Nós ficávamos sem onde fazer as nossas necessidades, sem onde mijar. Então o que acontecia? Era uma aguaceiro, o cara ficava com a água na altura das canelas, quase, né? E era água e mijo, porque era tanta água saindo dos canos. E tinha que ir na Copa, tinha que fazer alguma coisa. Ou seja, o cara cagava o tênis, perdia um tênis por jogo. Era geralmente isso para ir no Beira-Rio. O que me chamou a atenção, que a gente, vê o cara mijando no canto, é uma coisa, né? Criança, adulto, maloqueiro, bêbado, drogado. Agora, cagar eu nunca tinha visto. Cagar em canto de bar, nunca tinha visto. E o que me chamou a atenção é que foi bem na hora que a torcida do Grêmio tava entrando, o pessoal da geral do Grêmio, e eu tava com eles. Cara, quando a gente viu o senhor cagando no Beira-Rio, cara, ninguém acreditou. Parecia um gol do Grêmio. Parecia, imagina a explosão numa torcida olhando. Eu sou borracho assim, senhor. E bebo todas que... Aquela música, né, que a torcida do Palmeiras canta também, sabe? Cara, eu nunca tinha visto, porque o tio tava cagando. Aquele senhor só quase foi pego no colo, coerguido como um troféu. O pai do Tcheco, ele merece uma estátua. Uma estátua dele cagando, porque ele deixou um legado. Hoje, toda vez que tem Grenal, inclusive no novo Beira-Rio, a torcida do Grêmio, sempre alguém deixa uma cagada lá. Mas não é uma, é várias. Chega a ser, parece assim, como é que eu vou dizer? Campo minado. Aí depois, cara, você põe o áudio só pra confirmar. Os caras estão falando que isso aí virou, diz que isso aí virou uma tradição agora, cara. Olha só. Não pode ficar cagando assim. Mas assim, só pra deixar a barra dele limpa, né, Duda? A gente foi campeão, depois a gente foi pra casa. A barra dele limpa, entre aspas, porque deve ter demorado ali, né? Com jornal, vamos limpar com jornal. Jornal. Não, mas daí a gente foi campeão, tudo. Fomos lá com a torcida comemorar no Olímpico e eu fui ver ele em casa. Aí ele chegou em casa, ele começou a tirar a roupa assim, tirou a cueca, aqui, ó, tá limpinho. Eu falei, mas que história é essa? Que cueca limpinho? Aí ele contou toda a história pra dizer que tava limpinho, que se limpou, tudo e tal, né?
Eu falei, cara do O céu, pelo Palmeiras ele amor de Deus. limpou lá e, né, com todo respeito, embora a história seja engraçada, mas. Ô meu, cara, cara, essa história é maravilhosa, velho. É engraçado. Ô, Tcheco, tu falou ali do Boca, mas. Você já falou várias vezes sobre a final da Libertadores, realmente era um Boca inacreditável. Mas eu queria saber uma outra coisa, irmão. Por que a característica desses caras, né, desse grupo ali de vocês, era sofrer fora e ir muito bem dentro? Por que esse grupo tinha essa característica? Eu sei que não deu contra o Boca, realmente era uma máquina, mas eu vou pegar esse outro lado assim. Por que nessa Libertadores foi assim? Sofria fora e Aí, ganhava em casa. em 2008 também era assim, né, Duda? Em 2008, no Brasileiro, foi assim um pouquinho Sim, também. foi esse brasileiro que o Grêmio ganhou quase todas as. Acho que passou um turno sem perder, não foi? Em casa. Esse do turno foi em 2009. Foi em 2009, tá bom. Mas em 2008 não conseguimos o título. Todo mundo fala do São Paulo que estava 12, 13 pontos atrás, mas a gente sempre estava brigando com o Cruzeiro, o Palmeiras, que estava sempre. E o São Paulo veio por trás, por fora e beliscou o título, né? Mas, para mim também, fora foi o grande problema em 2008, né? Porque em casa a gente resolvia as coisas, mas em 2007 ficou muito claro essa situação, né? Se a gente fosse campeão da Libertadores, Duda, ia ser o primeiro time que mais perdeu fora e ganhava em casa, né? E também ia ser o time mais jovem da história a ser campeão do brasileiro em 2008, se a gente fosse campeão, né? Nós tínhamos 5, 6 jogadores titulares da base, né? Para você entender como é que era a reconstrução do Grêmio naquela época, né? Nós tínhamos como titular em 2008 o lateral direito Felipe Mattioni, o zagueiro Léo, o lateral esquerdo o Helder, e os dois meio de campo, que era o William Magrão E o Rafael Carioca. E isso, Lucas, quando eles saíam... O Lucas já tinha ido embora, né? Em 2008 já tinha saído. E isso para você entender que quando saía um deles, entrava o outro da base, né? Então a gente fez um processo assim que é pouco observado, mas, cara, foi muito valorizado. E eu até... ele não é uma polêmica, porque é uma opinião muito clara minha. O que aconteceu em 2008 que a gente perdeu esse título? Os meninos nos levaram à disputa desse título, porque o contexto de 5, 6 atletas da base é mais de meio time, né? Mas eu sempre falo isso, que em determinado momento faltou um pouco de experiência. Mas é culpa deles? É lógico que não. É lógico que não. Porque, para deixar bem claro, foram eles mesmos que, com o talento deles, o jogo deles, nos levaram à disputa do título. Mas em determinado momento faltou um pouquinho de experiência para nós, né? E aí a gente ficou com o vice-campeonato. Mas em 2007, cara, é uma coisa muito peculiar realmente essa questão da gente não conseguir jogar fora como a gente jogava em casa. E aí, Duda, vem uma questão que só quem viveu no Olímpico sabe do que eu estou falando. Cara, era inacreditável a atmosfera desse estádio, nessa Libertadores. Era impressionante o clima que se envolvia para os jogos, né? E o que o torcedor transmitia de confiança para nós. Cara, era inacreditável. Um exemplo, quando a gente jogou contra o Cúcuta fora, na penúltima rodada da tabela, da fase classificatória, perdemos de 3-1 lá para o Cúcuta, numa quarta-feira, chegamos numa sexta-feira em Caxias, para jogar no domingo, pela semifinal do Gauchão, tomamos de 3-0. Essa história é maravilhosa. E aí a gente tinha 2 jogos em casa, que era o próprio Caxias pelo Gauchão, e o último jogo da fase de grupos contra o Cerro Porteño, né? Aí, cara, a imprensa metendo cacete na gente pelos últimos resultados. 2 jogos, 6 gols, aquela coisa toda. Vai sair dos 2 campeonatos. E eram críticas realmente muito construtivas no sentido de críticas assim... Eram justas, na tua opinião, na época? Justas, exatamente. Exatamente. Mas, cara, a gente daqui a pouco chega nesse jogo do Caxias aí, mas no jogo da Libertadores do Cerro Porteño, fizemos o gol aos 35 minutos, gol do Everton Costa, no cruzamento Uma raspada, né, também. Exatamente. O Mano colocou o Everton, acho que aos 30, fizemos 30. Isso, cara, nós em cima do Cerro, mas o clima que o torcedor dava pra gente, cara, era demais. Os estádios sempre cheios, o que movimentava a semana até chegar o jogo, e aí vem os mata-mata, né? Cada um com a sua história, né? O São Paulo ganhando de 1-0, o Souza me perde um gol na cara do gol, aos 45 do segundo tempo, lá em São Paulo,
eu saio da entrevista e falo, o São Paulo perdeu a classificação nesse lance aí. E aí o torcedor compra a ideia. O time, a gente, se apega não só nisso, né? Que foi um contexto forte, mas em vários outros fatores. Né? Não, é confiança, né? E é com total confiança. Impressionante. Teve o jogo do Cúcuta na fase de grupos que acabou a luz no estádio antes de começar o jogo. Todo torcedor com sinalizador, celular aceso e canta o Grêmio do hino que tem no YouTube, deve ter. Cara, era uma magia incrível, né? Então aquilo ali foi tendo uma sinergia, uma conexão com a gente dentro de campo, que chegava a determinado momento, Duda, e isso acontece mesmo. Os caras não vão ganhar. Pode jogar até hoje que os caras Parece não vão que o campo ele inclina, né, por um lado e o negócio cara. Começa aí, né? Era uma coisa tão louca, Duda, que até mesmo quando a gente perdeu de 3-0 na primeira final pro Boca lá, a gente acreditava que podia tentar fazer os gols que nos levassem para os pênaltis, aquela coisa toda, né? E a gente tinha essa sensação mesmo. Tinha mesmo essa sensação na final. Tanto é que no primeiro tempo, cara, foi um jogo que nós deixamos de fazer 1 ou 2 gols. Um que o Schiavio bateu, quando eu bati o escanteio, ele cabeceou, o cara tirou de dentro do gol. Uma outra do Diego na trave. Só que a gente precisava de muita condição física. E a gente se entregou muito no primeiro tempo para fazer pelo menos um gol. E aí no segundo tempo a gente, já até pelo desânimo, foi pego daí também pela questão física e o Boca se sobressaiu. Mas era uma sinergia. E outra coisa, a torcida estava muito carente desses tipos de competição. O Grêmio já fazia uns 8 anos que não jogava, por aí, uma coisa assim. E esse tipo de clima que a Libertadores traz é única. Aquela coisa copeira, aquela coisa gringa, aquela coisa de árbitro ali, estrangeiro. É outro clima, né? É outro clima. O Grêmio tinha sido eliminado em 2002. Acho que foi 2002, aquele roubo absurdo contra o Olímpia, que o cara manda voltar o pênalti. O Tite era o treinador e acabou saindo depois. Até entrevistei o Tite aqui no canal e ele fala sobre isso e até pergunta, ele dá uma esquivada, assim, ele é bem polido para responder. Não, mas meteu na mão. O Tite tá querendo ser bonzinho. Ele foi bonzinho, Mas aí ele, né? E aí o Grêmio volta, já volta jogando uma final. E como o Inter tinha sido campeão em 2006, nossa, seria, né? A gente tava numa euforia, eu tava em todos esses jogos, seria um troco maravilhoso, assim. Pra gente fechar de tua participação dentro do campo, aquele vestiário de Caxias, o que aconteceu para aquela... Porque eu lembro, eu tava no jogo, foram 4 gols avassaladores, inclusive acho que o Lucas sente naquele jogo e nos prejudica com a sua ausência na Liberta. O que aconteceu ali? Ô Duda, teve muitos fatos naquela minha época ali, né? Dentro do vestiário, muito positivos, né? A gente sempre teve um elenco muito bem, um perfil muito bom para todas essas coisas acontecer, né? Nós nunca tivemos problemas com jogadores assim que desviassem o foco, então as coisas eram muito claras, né? Os treinadores, no caso mais humanos, sempre deu essa condição, depois o Celso Roth também, mas esse jogo do Caxias foi o seguinte: quando a gente estava perdendo de 3-0, de 2-0 do Caxias, a gente estava vindo uma viagem e um resultado que nos deixou muito para baixo, que eu falei que foi contra o Cúcuta. E quando levamos o terceiro gol, os caras do Caxias começaram a zombar da nossa cara dentro do campo, pensando que a classificação estava garantida já. E aquilo ali, cara, ficou muito marcado para nós jogadores, né? Veio até, cara, me xingando de uma maneira que eu não esperava, né? Esse capitão de merda, vai bater falta no sofá agora. Assiste nós lá na tua casa. Não sei o que, né? Cara, eu engolindo aquilo ali, né? Atravessou. Na verdade, tá aqui até hoje, mas vai vendo. Aí, o jogo da volta, né? Foi o jogo no domingo. Na segunda, o Mano liberou pra gente ir pra casa, porque fazia uma semana que a gente estava viajando. Na terça, treinamos. Na quarta ou na terça, não me lembro, o Mano já concentrou a gente, porque o jogo era na sexta, né? O jogo era na sexta. E aí o Mano concentrou a gente e tal. Cara, a gente quase mal se conversava. A gente só queria treinar e ir pro jogo já. A gente queria que o jogo fosse na segunda, para falar a verdade. Aí até que um dia antes do jogo, eu falei pro Serginho Prez lá, que era o nosso assessor de imprensa. Falei, Serginho,
eu posso ir para entrevista? Cara, e eu para entrevista, o povo meio que se assustava no Grêmio, porque eu não falava o que os caras queriam, eu falava o que eu pensava, né, Duda? Tanto é que quando eu perdi o jogo, vocês na imprensa só vinham em cima de mim, né? E aí eu falava aquelas coisas lá, algumas coisas que, enfim. E aí o mano, não, mas o que você vai falar na entrevista? Eu falei, não, mano, fica tranquilo que é só para pedir o apoio da torcida e tal. Daí eu combinei com o Serginho, né? Falei, Serginho, escolhe alguém para fazer a primeira pergunta, o cara vai fazer a pergunta e nem vou responder. Só vou falar o que eu penso e vou levantar, você fala, entrevista encerrada e ó, acabou. O Serginho, pô, mas o que você vai falar? Não, Serginho, se eu falar aqui, cara, vai perder meu raciocínio. Por favor, confia em mim. O Serginho se cagando, né, cara, o que eu ia falar. Aí tá bom. Entrevista coletiva, porque os treinamentos estavam tudo fechado, a imprensa vai em peso para entrevista coletiva. Aí a primeira pergunta, nem me lembro quem que foi. O cara fez umas 5, 6 perguntas numa pergunta só. Vocês acreditam? Como é que tá o time? Como é que tá o psicológico? Como é que tá a preparação? Não sei o que e tal. Aí eu peguei e falei mais ou menos assim, Duda. Falei, ó, queria dar um recado para o torcedor gremista. Falei, amanhã no jogo, eu só gostaria que viesse no estádio quem realmente acredita. Só quem realmente fala assim, ó, esse jogo dá para nós. Nesse momento, nós não precisamos dos caras críticos aqui e nem dos caras que não acreditam. A sinergia tem que ser forte. Então, se vocês querem ver um jogo histórico, alguma coisa assim, venha amanhã para o estádio, mas venha apoiar, que eu tenho certeza que vai dar certo. Falei mais ou menos assim, Duda, nessas palavras. Até tive uma conversa com o Pi. Me arrepia até hoje. Não, eu tive uma conversa com o Pi, cara. Eu não conhecia o Pi. O Pi me convidou para tomar um café. Falei, cara, o que esse Pi quer conversar comigo? Né? Eu não conhecia o Pi, né? Falei, o que esse cara quer falar comigo? Aí, tomei um café com o Pi lá e o Pi veio falar comigo numa boa, né, cara? Pensando que o cara ia meter o cacete. Cara, para esse jogo tal. Pergunta pro Pi essa história, Duda. Falei, Pi, vai no jogo, cara. Vai ser um jogo histórico. Eu te prometo. Eu te prometo que vai ser um jogo histórico, cara. Eu não sei se a gente vai classificar, mas vai ser um jogo histórico. E o Pi foi, cara, olha como é que é as coisas, né? O Pi foi no jogo e num dos gols que eu fiz, eu comemorei perto de onde ele tava com a filha dele, cara. Ah, que demais, cara, que demais. E aí, o Duda, a gente foi pro jogo, na oração, cara, na oração, vale a pena contar essa história. Hoje tem todos esses relatos das câmeras aí, dos clubes, né? Tem todas essas coisas, assim. Eu sou mais reservado para essas coisas. Eu acho que as coisas que acontecem no vestiário tem que ficar mais no vestiário. Né? E aí na oração, antes da oração, pedi a palavra para o Mano. E o que eu falei para os jogadores, né, cara? Me arrepia, Duda, porque é uma coisa assim de coração quando a gente fala e a gente sente que os jogadores estão entendendo o que a gente está falando. Eu falei, gente, tem 3 maneiras da gente sair daqui com a classificação, porque ganhar a gente vai ganhar. Essas 3 coisas são o seguinte: vamos manter a organização do time dentro do que o Mano pediu, vamos obedecer o que ele está pedindo. A segunda, vamos acreditar em todas as bolas, todas. Falei, Tuta, se eu pegar a bola na linha de fundo, entra na frente do cara que a gente vai por lá. Se não passar por você, o Carlos Eduardo está atrás. Entra, Diego, porque vai sobrar uma bola dessa, a gente vai fazer o gol. Pro lado contrário, se os caras chutarem no nosso gol, não espera um rebote do Sarra. Vai no rebote antes. A gente só tem que acreditar. Vamos acreditar em todas as bolas. Falei, e a terceira, e para mim mais importante. Eu acho que tem certos momentos na vida que Deus ele prega como é que eu vou te falar? Ele testa você. E hoje ele está testando a nossa fé. Eu falei, o que é fé para mim? É uma provação dentro da dificuldade que você está passando. Eu falei, cara, vamos ter fé. Se a gente manter organizado, acreditar em todas as vozes e colocar fé na nossa aprovação para esse jogo, nós vamos conseguir esse resultado aí. Tenho certeza. E aí, Duda, cara, eu olhava assim no olho dos caras, os caras quase sangrando pelo olho, assim, sabe? E aí a gente orava. Eu não sei se tem isso no Grêmio hoje, Duda, mas no Olímpico, todas as orações, quando acabava as orações, tinha aquelas baita caixa de som dentro do vestiário. Quando acabava a oração, hino do Grêmio. A terra pé. E a gente se abraçava para desejar boa sorte, né? E o hino ecoava ali na tua cabeça, né? Para o que der. E nós abraçando. Para o que der e vier. E aí, quando você ia abraçando todo mundo, você descia as escadarias, o fundo do hino ia ficando fraquinho, mas o barulho da torcida ia crescendo. Então era um mix, cara. Era um mix, assim, de sentimento, assim, porra, vamos. Daí aquela
aquela sinergia, né? Vamos que vai dar, não sei o que e tal. Porra, cara, aí o resultado falou tudo lá, né? Ah, 4 a não, 0. isso é histórico. Esse resultado é histórico. Mas daí, Duda, para acabar, quando a gente fez 4 a 0, eu vi a plaquinha subir lá, 3, 4 minutos de acréscimo. O jogador que me xingou no primeiro jogo lá, eu falei, ele estava lá onde que o Patrício estava. Eu falei, Patrício, posiciona na frente, que eu vou ficar aqui descansando um pouco. Ele, não, você tá louco? Vai lá, Patrício. Eu falei, vai lá, pô, fica lá que eu vou ficar um pouquinho aqui. Aí o Patrício saiu, porque ele não entendia nada. Aí, cara, o cara tava de costas para mim, né, Duda? Faltavam uns 3 minutos ali. Aí, cara, eu falei, seu filho de uma égua, assiste a final lá agora, seu Jaguara, seu merda, e não sei o quê. Foi a primeira vez que eu xinguei um jogador assim do pessoal, assim, sabe, Duda? Falei, nunca mais provoca time grande, rapaz, seu Jaguara e tal. E eu vi que ele me olhou torto, falei, vai me dar um murro, né? Falei, vem, Patrício, lá pro outro lado. Esperei acabar o jogo. Troca comigo, Patrício. O jogador, quem é o jogador, quem é? Tu pode dizer, não? Eu me lembro, cara, é o nome do jogador, cara. Eu vou buscar depois, te passo na internet, no Tá WhatsApp bom. aí. Aqui, Ô, Tcheco, pra gente encerrar, a gente tá bem em cima da hora. Pega a camiseta do time que tu tá treinando aí, vamos mostrar que o Tcheco hoje é treinador, pra gente finalizar essa entrevista maravilhosa com relatos importantes. Olha ali, ó. E KTO, né? Nossos parceiros aqui, ó. Grande KTO. É KTO. O nosso símbolo maior aqui também, que é a Van, que a gente tem que valorizar os patrocinadores. Claro, né, pô. Eucatur, Cicobi, tem várias marcas que ajudam o futebol, que é importante. A KTO aqui, cara, uma marca que veio para ficar, se Deus quiser, e está nos ajudando muito com o patrocinador. É um clube muito organizado, Duda, tem uma estrutura muito boa. Eles têm uma projeção e um planejamento. Eles querem fazer parecido com o que a Chapecoense fez, né? Tentar subir de grau em grau aí em 5, 6 anos, estar numa Série B. Tem condição para isso, né? É um clube de acionistas que banca uma mensalidade por mês junto com os patrocinadores, te dão uma condição, não é nem salarial, mas de fisioterapia, de musculação. Tem 3 campos de futebol no CT. É uma cidade que comprou a ideia. É uma cidade que é a capital do oeste, que é do Paraná, 1 hora de Foz do Iguaçu. É uma logística muito boa. Tem 2 aeroportos, um em Cascavel e o outro em Foz, se precisar, né? Isso, uma condição de logística, ela é muito favorável. Seria até melhor que Chapecoense, na questão de logística, né? Então, e olha só, eu vim para um clube, essa é a camisa 2, Duda. Eu vim para um clube que a cor predominante é amarelo. E amarelo e preto. É o do time da Arábia, pô. É as cores do time da Arábia. Um dos times que me trouxe muita felicidade, que é o Clube da Arábia, né? Que é amarelo e preto, Al Ittihad. E o estádio aqui, o nome do estádio aqui em Cascavel, você sabe qual é o nome? Estádio Olímpico. Falei, cara... Porra, velho. Ah, não, tem tudo a ver. A junção dos dois então, times que mais te marcaram. Claro, tem o Coxa, óbvio, né? O Paraná. E tem o Reduto Gaúcho, que é muito forte, né? E você vê como é que é o futebol, cara. A torcida aqui ela é muito grande aqui, sabe, Duda? E o futebol ele chega até um ponto em que os torcedores aqui de Cascavel, que são colorados, tem que torcer para um gremista. Então, cara, futebol proporciona certas coisas que é inacreditável, né? Mas muito feliz de tentar fazer um bom trabalho com essa camisa aqui. Para mim, se Deus quiser, se Deus permitir, e volto a falar, se tiver paciência, a gente evoluir nessa carreira de treinador. Mas estou muito contente aqui. Ah, meu, muito feliz. Ó, vou pedir para todo mundo que está vendo a gente primeiro se inscrever no canal, comentar, dar o like, agradecer ao Tcheco demais e já começar a pedir para a galera, ó, começar a acompanhar o Cascavel, para a gente ver se o nosso parceiro Tcheco, se ele está indo bem ou não, porque em breve vai que ele está aí num time grande, está no seu time, está no meu time, né, Tcheco? Obrigado, cara, de coração. Te amo, tu é um cara que, pô, é muito legal poder compartilhar esses momentos, e não só esses momentos, a gente até hoje seguir trocando uma ideia, porque a amizade fica, né, meu velho? E tu foi um dos caras que eu conheci, né, dentro do jornalismo, e até hoje a gente troca uma ideia. Obrigado de coração. Eu que agradeço, Duda, cara, toda a felicidade do mundo poder falar com você. Quem você falou, por mais que as coisas aconteceram intensamente lá, faltou a questão do título, lógico que faltou, mas a gente conquistou muitas amizades, né? Vocês são uma delas. Eu fiz o piloto do Bola nas Costas. Ah, é verdade. Tu é histórico para nós. Vocês são tão traíras que eu não sabia que era piloto e eu falando sério lá. Mas tudo bem. Mas é uma gratidão imensa poder sempre trocar uma ideia com vocês aí do Sul. Eu tenho o máximo respeito pelo Inter, com os torcedores dos Colorados aí, e uma gratidão imensa pelo reconhecimento que o torcedor do Grêmio sempre tem por mim, né?
uma coisa que eu sempre vou levar para os atletas, agora como treinador, e isso me representa muito pelo Grêmio principalmente, é que jogue pelo símbolo da frente, que você vai ser reconhecido pelo símbolo de trás, que é o seu nome, né? Então, acho que isso é o maior exemplo que eu tive dentro do Estádio Olímpico, do Grêmio, e uma satisfação imensa de Deus ter me permitido jogar num clube como esse aí. Um grande abraço para você. Vou te seguir no teu canal lá, mas sem zoar muito comigo, hein? Valeu, Dudinha. Um abraço. Tamo junto, muito obrigado. Tchau, gente, até mais. E aí, gostou desse vídeo? Então faz o seguinte, te inscreve no canal, ativa a notificação, comenta e deixa o joinha pro vídeo, ó, explodir. Me dá moral aí, a gente volta no próximo.